Oi, eu sou a Pietra e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o alumínio, sobre o desenvolvimento dele, o uso dele no nosso cotidiano, os processos químicos e tudo mais também. Bom, o alumínio ele é um dos metais que está mais presente no nosso cotidiano, porque ele está nas embalagens, em janelas, automóveis, medicamentos, normalmente também em utensílios domésticos, nos aviões também. O alumínio, ele também tem uma relevância ambiental muito grande, porque ele pode ser reciclado infinitas vezes sem com que ele perca a qualidade dele. Isso é o que reduz a necessidade da bauxita, que é o minério de onde que o alumínio é obtido. Então, a produção e o descarte inadequado do alumínio pode levar a questões importantes sobre os impactos ambientais, sociais e biológicos também. O alumínio, ele é um elemento químico que é representado pelo símbolo Ai e número atômico 13. Ele é um bom condutor de calor e eletricidade, apresenta baixa densidade e ele também é amplamente utilizado em setores como transporte, construção civil, embalagens, tecnologia e também na energia. A camada de óxido que se forma naturalmente na sua superfície, ela impede a oxidação. Então, isso torna ideal para o uso em ambientes expostos ao ar e também à umidade. O processo químico do alumínio ele é produzido a partir da bauxita, que é um minério rico em óxido de alumínio. E esse minério ele tem duas etapas principais, que é o processo Bayer e a eletrólise da alúmina. O processo Bayer ele foi criado em 1888 por Carl Bayer. E nesse processo, a bauxita é purificada para extrair a alúmina. Então, ocorre a dissolução do óxido de alumínio, formando em aluminário de sódio. Enquanto as impurezas, que é o óxido de ferro e sílico, se eu não me engano, eles permanecem sólidos e são removidas. Após essa separação do aluminato de sódio, ele é resfriado e tratado com o dióxido de carbono, o que provoca a precipitação do hidróxido de alumínio. Bom, no processo da eletrólise da alúmina, ela foi desenvolvida em 1886 por Charles Hall e Paul Héroult. Nesse processo, a alúmina ela é submetida à eletrólise para poder separar o alumínio metálico. Então, quando uma corrente elétrica intensa é aplicada, ocorre a redução eletrolítica. Então, no caso do cátodo, o íon A3 positivo, ele é reduzido e forma alumínio metálico líquido, que é o Ai. E no anodo, ocorre a oxidação do oxigênio que reage ao carbono do eletrodo. Nisso, ele libera o CO2, que é o dióxido de carbono, e o alumínio fundido se deposita no fundo das cubas eletrolíticas, que é posteriormente coletado e solidificado. Esses dois processos, ele exigem uma grande quantidade de energia elétrica, então torna muito a produção primária cara e o ambiente muito impactante. Então, com isso, a reciclagem do alumínio é muito importante para poder reduzir os custos e também os danos ambientais causados. De acordo com o artigo Processo de Reciclagem do Alumínio, a reciclagem desse metal é uma das mais eficientes do mundo, porque ele economiza 95% da energia que é usada na produção a partir da bauxita. E além disso, o alumínio ele pode ser reciclado várias vezes sem acabar perdendo suas propriedades químicas e físicas. Então isso torna um exemplo de economia circular mais coerente. A reciclagem, ela tem um impacto muito positivo, o que gera emprego e renda para cooperadores e também para os catadores, e isso também reduz a quantidade em aterros e lixões, né? O que impacta muito no meio ambiente e em questões ambientais também. Aqui no Brasil, as latas de alumínio elas são um dos principais exemplos de sucesso, porque quase todas retornam à indústria e em poucos meses elas já vão direto para o descarte. Bom, falando sobre outro artigo também, que ele fala sobre a reciclagem no Brasil, que ainda é baixa, mas esses fatores podem reverter esse cenário. Ele mostra que, mesmo com um bom desenvolvimento na reciclagem das latas, o Brasil ele ainda apresenta um índice baixo em outros tipos de resíduo, como plástico, papéis e alguns outros metais também. E as principais causas disso é a falta de infraestrutura adequada para a coleta seletiva, a baixa valorização do trabalho dos catadores, a ausência de políticas públicas afetivas de incentivo e educação ambiental,
E esses desafios nos mostram que, além da tecnologia, é necessário uma conscientização social e alguns investimentos públicos para poder ampliar a reciclagem de uma forma mais justa e sustentável também. Também tem alguns estudos que mostram que materiais acumulados e úmidos, eles podem conter fungos e bactérias. E esses fungos e essas bactérias, elas causam infecções respiratórias e algumas alergias também. Então, além de isso ser essencial para a sustentabilidade, os catadores eles precisam ter umas condições melhores de trabalho, como melhores equipamentos de proteções individuais e algumas assistências à saúde também. Bom, garantir a segurança desses profissionais é super fundamental para que o processo de reciclagem seja super sustentável, porque não apenas para o meio ambiente, mas também para a saúde das pessoas envolvidas. Porque, querendo ou não, eles também são seres humanos e é super importante eles terem uma boa saúde, principalmente fazendo essa boa ação. E agora eu vou entrar em um artigo que fala um pouquinho mais sobre a saúde humana, que no caso fala também sobre o impacto do alumínio na saúde humana. O artigo Pacientes denunciam a contaminação por alumínio após o tratamento em clínica da PA aborda alguns casos reais de intoxicação pelo alumínio em pacientes que realizavam a hemodiálise. Isso ocorre porque, quando o contato direto ou acumulado no organismo, o alumínio ele pode acabar causando problemas neurológicos, perda de memória, dificuldade de visão e até mesmo sintomas semelhantes aos do Alzheimer. E esses casos eles reforçam a importância de um controle rigoroso do uso do alumínio em processos industriais e médicos também. Então, mostra que tem uma necessidade de monitorar a exposição humana a esse metal em diferentes contextos também. Bom, com isso nós fazemos a conclusão de que o alumínio ele é um dos metais mais versáteis e importantes na atualidade, com um papel central no desenvolvimento desde a sua extração até o seu descarte. Ele também envolve grandes desafios ambientais, sociais e biológicos, e a sua reciclagem ela se apresenta como uma solução mais eficaz para poder reduzir os impactos da produção primária, economizar energia e gerar renda para milhares de famílias. Agora, particularmente, eu acredito que é muito importante a gente investir em políticas públicas, em uma educação ambiental e melhorar as condições de trabalho para os catadores, para poder garantir uma economia verdadeiramente sustentável. E é super necessário lembrar que o alumínio, quando ele é mal gerido, pode se tornar um risco para a saúde humana, sim, e a consciência sobre o seu uso é super adequada a uma responsabilidade coletiva. Então, une também a ciência, o ambiente, e todas essas áreas deveriam ter uma busca para um futuro mais equilibrado sobre o uso do alumínio.